do Auditório Nacional Carlos Alberto, no Porto, vamos transmitir a segunda parte de um concerto pela Orquestra Sinfónica da RDP Porto. A direção do maestro Günter Argleb. A segunda parte deste concerto será inteiramente preenchida com Sinfonia Opus 32 de Fernando Correia de Oliveira, Sinfonia em primeira audição absoluta. Tem 3 andamentos: andamento 1, andamento 2 e andamento 3. O professor Fernando Correia de Oliveira nasceu no Porto. Aluno de Cláudio Carneiro no Conservatório de Música desta cidade, completou os cursos de piano e de composição. Estudou em Veneza direção de orquestra e tomou conhecimento em Paris do novo sistema de notação musical de Obuchoff, que adotou em definitivo e do qual foi introdutor em Portugal. Formulou a partir desse ano os princípios de uma nova técnica de composição que designou por simetria sonora, hoje teorizada em 2 partes, harmonia simétrica e contraponto simétrico. Toda a sua obra de compositor está construída a partir desse sistema, que constituiu o primeiro caso de um método de composição musical nascido em Portugal. Vamos ouvir Sinfonia Opus 32 de Fernando Correia de Oliveira, executada nos seus 3 andamentos. Sinfonia em primeira audição absoluta.
próxima obra do programa, eu gostaria de chamar ao palco um homem que, na sua qualidade de ex-discípulo do professor Correia de Oliveira e seu grande amigo, queremos, nas melhores condições para vos deixar algumas palavras sobre o compositor e sobre a sua obra. Gostaria de chamar o professor João Miguel Cunha. Para mim, falar sobre Fernando Correia de Oliveira é um desencadear de lembranças da minha meninice e juventude. Lembranças que ficaram para sempre indeléveis, tão forte foi a sua influência benéfica na minha formação musical e pessoal. Consigo, estudei a quase totalidade das cadeiras teóricas da música, a história, a harmonia, a composição, a análise, a leitura de partituras, direção. Estudei realmente bastantes cadeiras teóricas consigo. Mas se muito aprendi por via da sua profunda cultura musical e humanista, muito mais aprendi, talvez, de tudo aquilo que não se aprende nos livros, através de um convívio muito próximo de mais de 10 anos, consigo e com a sua esposa, Dona Maria Feliciana, que recordo com muita saudade. Aprendi com eles a descobrir o amor pela música que me tem acompanhado ao longo dos anos. Tinha 13 anos quando entrei para a sua escola, a Escola de Música Parnaso, no Porto. Parnaso, um nome bem significativo, aquele monte na Grécia dedicado às musas onde os deuses praticavam as artes. A sua teoria de ensino baseou-se sempre nesta máxima: prática antes da teoria. Assim, como seus alunos, começávamos logo a ter um contacto direto com todos os instrumentos e só a seguir optávamos por aquele que mais fosse ao encontro das nossas preferências. Não há forma mais competente de entusiasmar uma criança por aquilo que queremos que ela aprenda do que deixá-la brincar com o objeto dessa aprendizagem. Brincar necessariamente entre aspas, para não partirem os instrumentos. Esse processo de ensino deu os seus frutos e vários colegas meus desse tempo fizeram carreira e estão hoje alguns muito bem posicionados aqui em Portugal e também no estrangeiro. Como complemento dos seus métodos de ensino, bastante inovadores para esses já longínquos anos 50 e 60, Fernando Correia de Oliveira pôs os seus dotes de compositor ao serviço de obras de caráter didático para serem tocadas pelos seus próprios alunos. Entre as suas numerosas obras deste género, encontram-se as 6 peças que vamos ouvir esta noite, e as quais tive o gosto de tocar em primeira lição há cerca de 33, 34 anos, acompanhado pelo próprio compositor ao piano. O que sempre mais nestas peças me agradou ao correr do tempo foi o facto de o seu caráter didático não ter em nada feito sofrer a sua alta qualidade artística. Eu, quando toco ou quando ouço peças do compositor Fernando Correia de Oliveira, perpassa por mim um rodopio de imagens como se de um filme se tratasse. A sua música é extremamente expressiva. E as 6 peças progressivas que vamos agora ouvir, acho eu, não fogem a esta regra. Logo a primeira começa como uma pequena brincadeira de crianças, ritmada e saltitante. E vamos reparar quanta depuração e quanta economia de meios. Vamos dizer de outra maneira, tanto dito por tão poucas palavras. E no decorrer das restantes peças, vão perpassando uma mistura de lirismo, sabor popular, recortes rítmicos, imagens que nos fazem lembrar as histórias que nos contavam as nossas avós. E eu sinto que em quase todas elas perpassa uma certa melancolia e graciosidade quase naif. Vamos deixar que a mensagem seja musical e, em nome dos artistas e, afinal, em nome de todos aqui que nos encontramos, vamos agradecer muito ao professor Correia de Oliveira o ter-se deslocado do Porto de propósito para aqui estar. Muito obrigado, professor Fernando. Ao método de composição em que estas e as outras peças estão escritas, poderia dizer alguma coisa, sem me alongar e sem entrar em pormenores técnicos. Quando
eu comecei a encarar a minha composição como sendo realmente minha e não já como sendo uma composição herdada do passado, da tradição, tive que procurar, como de resto todos, uma linguagem própria. E para encontrar uma linguagem própria, devo dizer que tive que passar um período de meditação e de procura, como todos. E consegui, num determinado momento, que há sempre um momento feliz, ter pegado numa ponta da meada, como se diz, e ter descoberto uma nova forma de construir os acordes musicais e também uma nova forma de os encadear. É evidente que não cabe num espaço como este alongar-me em pormenores técnicos, mas tentarei fazer uma comparação fora da linguagem musical. Suponhamos que, quando se fala dos acordes tradicionais, nós imaginamos sempre grupos de notas em sobreposição umas às outras. Portanto, um acorde é uma sobreposição de notas e esse grupo de notas está apoiado na nota mais baixa. O acorde apresenta-se com um caráter de verticalidade. As notas estão umas por cima das outras. No meu sistema de composição, esta visão do acorde é modificada. O acorde não está pousado, não está assente na nota mais grave. O acorde está equilibrado em torno da nota do centro. E para que haja equilíbrio é preciso que haja igualdade de distâncias entre as notas nos dois sentidos. Portanto, estes acordes são simétricos, isto é, a partir do centro há intervalos iguais para cima e para baixo. A viabilidade deste método hoje pode estar demonstrada com as composições que já foram feitas. E o período de experiências passei-o sem dar conhecimento do que se passava a ninguém, porque entendo que as experiências devem ser feitas a sós. Mas, a partir do momento em que essas experiências já não são propriamente uma busca, mas já permitem a realização de resultados, então sim, então comecei a fazer a divulgação das obras, que, devo dizer, estão também adotadas nos conservatórios, não só as obras destinadas à iniciação, mas também outras. Me permito, o senhor é autor de música para orquestras sinfônicas e para grupos camerísticos? Sim, eu tenho escrito para praticamente todos os agrupamentos, não é? Desde orquestra sinfónica, orquestra de câmara, trios, coros, a capela, até mesmo música com caráter arcaizante, música sobre textos, por exemplo, medievais, portugueses, música para canto e piano, enfim, para quase todas as formas de agrupamento. Tudo já dentro do seu método próprio de composição? Bom, isso foi sempre, só até uma certa altura, e essa época foi quase coincidente com a minha vida escolar, aí limitei-me a ser um estudante. Mas, a partir do momento em que terminei o meu curso do conservatório e que comecei a tomar contacto com o que se passava fora já do conservatório, a minha curiosidade levou-me sempre a procurar conviver e conhecer os compositores da minha época. Vi que, efetivamente, a linguagem tradicional ensinada no conservatório era muito útil como aprendizagem, mas não correspondia já, digamos, à linguagem que me convinha. Ora bem, os meus projetos nesta altura, não quero dizer que sejam só estes, mas depois de eu ter feito, de eu ter estado a compor já umas dezenas largas de anos, hoje os meus projetos, sem serem o de abandonar a composição, são sobretudo colocar em primeiro lugar a pedagogia. O problema da pedagogia é um grande problema em Portugal e também noutros sítios. Não julguemos que no capítulo da pedagogia nós estamos a léguas de distância dos outros, porque não é bem assim. Nós, e lá fora, estamos todos muito atrasados. E não sou eu o primeiro a dizê-lo, nem com certeza vou ser o último. A pedagogia continua a afirmar nos livros que vão saindo todos os anos que as notas são 7,
Ora, as notas eram 7 durante a Idade Média. Já lá vão centos de anos. Ainda se continua a dizer que as notas são 7. Ora bem, coisas como estas depois prolongam-se para o resto de toda a teoria, etc, etc. Ora, eu hoje estou interessado em lançar com mais intensidade algumas coisas que já venho fazendo há bastantes anos. Mas eu sou do tempo em que não havia internet. Sou do tempo em que não havia muitas das coisas que há agora. Hoje pode-se divulgar com muito mais facilidade algumas coisas que então era impossível dar a conhecer. E por isso eu estou a preparar, e é esse um dos meus projetos, o que eu chamo Frente Reformadora Musical. Não é agora, não é desde agora que eu tenho essa ideia. Já tenho essa ideia há bastantes anos. Ora bem, essa frente musical, essa frente reformadora musical, começa por dizer que as notas são 12. É a primeira coisa. Não são 7, são 12. Segundo, 7 são as notas da escala diatónica, que é outra coisa. As notas da escala diatónica podem ser 7. A escala chinesa pode ter 5. A escala de tons pode ter 6. A escala cromática tem 12. E, portanto, as notas não são 12. As escalas é que podem ter um número variável de notas. Mas, onde eu gostaria realmente de chegar com este lançamento da Frente Reformadora Musical era aos senhores ministros e estes e outros que tais, que são pessoas que podem, com uma assinatura, amanhã resolver muita coisa. E essa assinatura teria que incluir nos programas do Conservatório não só aquilo que já lá está, mas aquilo que ainda lá não está. Porque hoje nós não podemos limitar-nos a saber cantar na escala de Dó. Professor Correia de Oliveira, o relógio é inexorável e nós temos de parar aqui. Isto não quer dizer que não continuemos a nossa conversa, 2 a 15, no próximo programa desta série, e desde já quero renovar os meus agradecimentos pela sua disponibilidade, não só neste programa, como no próximo. Muito obrigado.